Aleluia, incendiados por sua glória. Incendiados por tua glória, queremos amar por ti. Existe um fogo, existe um altar, onde a chama não se apagará. Posso ouvir o choro dos corações. Pai, Senhor, tudo bem com vocês? Minha alma, como é que estamos nessa noite? Teu reino aqui. Esse cantor, ele cantava no trem de Porto Alegre, sabia? Ele é da Lagoinha, não sei se Canoas ou Porto Alegre. Ele é maravilhoso. E aí, como é que vocês estão? Estamos prontos para o terceiro dia de caverna, modo caverna? Estamos no terceiro dia, né? Dia abençoado. Onde a chama não se apagará. Então, gente, sejam bem-vindos. Muito prazer, sou a Jéssica. Sou a autora desse devocional aqui. Quem tiver interesse está no link da bio. É um devocional bem curtinho para quem não tem tempo e gosta de fazer jornadas. São 15. E vocês abençoam a minha obra, amém. Nossos patrocinadores de hoje. Então, para quem não sabe, a gente tá no modo caverna e começamos no dia 29. Livre para quem quiser começar. E no nosso devocional, todos são bem-vindos. Quem quiser conserto, quem quiser renovo, quem quiser estar na presença de Deus, sejam bem-vindos. Quem quiser voltar para Deus também, seja bem-vindo. Por quê? Porque a gente precisa fazer a boa obra. Mas como que a gente vai fazer essa boa obra se nós não acreditamos nela? Então, a nossa jornada é para acreditar, né? Para estar na presença de Deus, amém? Então, que Deus se faça presente aqui, em nome do Senhor Jesus. E que vocês conheçam um pouco mais da palavra, na minha ótica, e depois que vocês procurem mais sobre a palavra. Sejam muito, 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 muito bem-vindos. E que a gente possa ter a visão que a gente precisa das respostas que a gente quer ter, né? Amém? Então, meu time, que estão por aí, já estão chegando. Ai, a Débora tocou de foto. Gatíssimo. Vi que a Sônia tá aí também, vi que a Carla tá por aí, a Vânia me ajuda a me posicionar. Fique por aí, irmã, que você vai aprender, irmã. Glória a Deus, né? Que aqui é o nosso devocional justamente pra isso, né? Então, pessoas, hoje eu meditei onde? Livro de Jonas, aquele que foi engolido pela baleia, deu todos os sinais, o nosso querido desobediente. E aí eu percebi que eu tenho muito de Jonas na minha vida e nós todos temos, né? Nós todos temos. Por quê? Mesmo quando nós somos desobedientes, o Senhor faz o quê? Tá com a gente, né? E aí, quando a gente percebe isso, que o amor e a misericórdia do Senhor se renovam todas as manhãs, nós percebemos que estamos sempre em comunhão. Terminou de ler Jonas, Débora? Eu li Ruth de manhã, né? Falei pra vocês no almoço ali sobre Ruth. E eu fiz o devocional na parte do almoço sobre os pilares, né? Pra você ter uma vida espiritual em dia. E o principal é o amor, né?
Então, meu time, a gente tem que aprender o quê? A irmã acabou de perguntar, né? Como que a gente se posiciona em silêncio? O problema da gente é a necessidade de aplausos. É a necessidade do reconhecimento pelo outro que nem tá tentando buscar isso na vida dele. Vocês entenderam? A gente quer impressionar alguém que não tá... Primeiro, ele não tá nem aí pra gente. Se a gente precisar, não vai fazer nada. E aí, o que a gente confunde, né? Esse aplauso, ele não te faz mais cristão, não te faz ser um melhor cristão. Às vezes a nossa humildade, ela vem disfarçada, né? Disfarçada de coisas que não deveriam acontecer. Acho que não é bem a humildade a palavra que eu quero te dizer, mas vamos ficar por aqui que a gente vai entender. Tem coisas da nossa vida que elas devem vir à luz no tempo certo. E nós somos bocudos. Nós somos as pessoas que querem postar no story, querem mostrar, não, porque eu quero mostrar minha conquista, porque foi Deus que me deu. Beleza. E aí um dia eu falei sobre isso, né? Falei que a gente tem que começar a estar com Deus em silêncio. Porque você não precisa mostrar pra ninguém que você é cristão. Provar pra ninguém, né? Que você é abençoado. Você só é. Porque se você tem que provar alguma coisa sobre sua vida espiritual, alguma coisa anda errado por aí também. E isso é um ponto que a gente tem que prestar atenção. E aí eu botei, será que eu tô tão rebelde que eu preciso ser engolido por uma baleia? Eu nem botei um finalzinho aqui, né? Já pensaram? Será que eu tô tão rebelde assim que eu não vou fazer a obra, que eu não vou cumprir? Por quê? O que acontece? A gente se preocupa muito com aquilo que a gente deseja em troca. Hoje a gente só despede o que a gente quer e vai embora. Despede o que a gente quer e vai embora. Não buscamos, não oramos, não clamamos, não estudamos, não lemos, não temos tempo de mesa. E o que acontece com isso, vocês sabem? Não tem intimidade. Que é, como é que eu vou me posicionar, né? Como é que eu vou me posicionar? Tendo intimidade. Intimidade é em silêncio. Lá em Mateus 6 fala sobre isso, né? Mateus 6 fala que você vai pro seu quarto, no secreto, onde Deus te conhece. Mas você tem coragem de entrar no secreto com Deus? A gente tem que desmembrar isso, né? Por que a gente pede tanto que alguém ore por nós? Por que a gente pede tanto para que alguém interceda? Por que a gente pede tanto? Por que nós não somos capazes de fazer isso? E aí, vou trazer esses temas sempre, por quê? Porque é o tema das nossas jornadas, né? Todo mundo que tá no modo caverna entende que se sente não digno de estar na presença de Deus e por isso que pede para alguém interceder. Por quê? Porque estar na presença do Senhor te exige renúncias que você não está disposta e exige também aqui o nosso posicionamento que a gente não quer porque você está sendo omisso em se posicionar, porque você não quer desagradar os outros e acaba desagradando Deus. Você não quer ser mais parecido com o João Batista que falava lá, você está errado, irmão. Mas eu sou o rei. Eu sou o topo. Como que você ousa a falar que eu estou errado? E aí, existe uma coisa na Bíblia que se você ler Apocalipse, você percebe que você faz a omissão. Nós somos omissos. E sabe aquele papo lá de que o homem, quando ele não se posiciona, ele perde a esposa? Porque vocês sabem, né? Quando você casa, você se aparta da sua parentela e você tem uma nova família. E quando você não executa isso, você não está honrando a sua família e nem a sua parentela, porque você está sendo omisso. Agora imagine isso num grau altíssimo que é fazer isso com Deus.
Por quê? Porque você não quer se posicionar como um crente. Vocês acham que crente é aquilo que está sendo postado hoje nas redes sociais? Posta ali um café com Deus Pai e aí tá lá traindo o marido, roubando o namorado da amiga, falando mal, puxando tapetinho no trabalho. É isso que hoje eu noto que as pessoas estão fazendo e mostrando. Porque elas não têm vergonha. Elas não têm vergonha de se posicionar como um falso cristão. Porque ela tá cega. Ela sabe que tá errada. Mas elas não têm intimidade suficiente para se sentir constrangida pelos atos. Eu recebo bastante mensagem aqui das pessoas falando que não tem intimidade, que não sabe se posicionar, que tem vício, não consegue ter constância. Mas é sobre isso, entende? Sobre você não se sentir constrangido de praticar o que você está praticando. Ou quando você começa a se sentir constrangido, outras pessoas vão falar assim, não, mas isso aqui é demais, isso aqui você tá ficando fanático. Só que o fanatismo é diferente. Ele não te faz enxergar as coisas. E você quer consertar da forma certa, não abrupto, sabe? Exemplo, você era uma pessoa que vivia em baile. Vou falar aleatoriamente, tá, gente? Só pra vocês terem noção. Você vivia em baile funk, bebia, se drogava, não respeitava ninguém. Tudo de ruim. Roubava, era viciado, não conseguia conversar com ninguém, não parava em emprego. E aí, do nada, Deus te alcançou e você começou a mudar. Só que você acha que tem que mudar completamente do nada. E isso não te traz o quê? Constância. Porque quando Deus ele nos alcança, e Ele vai alcançar, você precisa abrir seus olhos espirituais e sentir que o que eu tenho que consertar, né? Será que eu não estou muito rebelde? Será que eu não estou muito arrogante? Será que eu não tenho coisas que estão borbulhando muito mais que a presença de Deus? Boa tarde, Diego. Bem-vindo. Então, Jonas conhecia Nínive. Ele sabia que aquela cidade era aqui, ó, com a Babilônia. Ele sabia que aquela era uma cidade extremamente maldosa, era uma cidade cruel, uma cidade ruim. E ele falou, não vou. E Deus falou assim, vá falar. Não é opcional. Porque você tem o livre-arbítrio, mas quando Deus manda, né? Então a gente tem que observar isso na nossa vida. Que às vezes a gente faz o quê? Deixa de cumprir a nossa obra por desobediência. Ah, mas eu tô cansada. Essa cidade, ela é muito pecadora. Ela é ruim. Se você tá cansado, aprenda a descansar. Deus não jogou Jonas na baleia? Ah, você vai fazer minha obra. Só que lá dentro da baleia, ele clamou, né? Ele falou, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti e a minha oração subiu a ti até teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. E aí eu disse, né? Nós sempre queremos dar satisfação aos outros, seja coisa boa ou coisa ruim. É como se você quisesse provar para alguém, além de você e Deus, que você pode, que você consegue, que você é crente, que você tem dinheiro, que você tá feliz. E é por isso que hoje a gente vê uma vida vazia, uma casca sem nada dentro, baseadas em frames de redes sociais que vocês acreditam que são real. Exemplo, olha quanto relacionamento que acaba e que num dia parecia perfeito e no outro acabou. Ah, mas vocês postaram foto ontem dizendo que se amavam. E lembre-se, né? Nada é do nada, tudo acontece muito antes. Só que nós temos uma idolatria pela nossa imagem tão forte que eu já falei várias vezes, a gente confunde
que é só a imagem em santos, né? Mas nós temos uma idolatria pela nossa imagem. Não, porque eu não posso. Eu tenho algumas amigas e a gente medita muito sobre algumas coisas que elas queriam curar, né? E tem uma que ela quer porque quer dar uma família maravilhosa pro filho dela. E ela mente pro filho. Por que ela mente? Porque ela finge que ela tá feliz naquele relacionamento. Fazem viagens em prol da criança. E aí a criança tá vendo aos olhos dela uma realidade que não é dela. E eu falei, você está fazendo exatamente o que fizeram com você. E hoje você busca incessantemente por algo que não existe. Porque a vida não é assim. A família tem atrito, relacionamentos são construídos. Mas você quer que seja sempre maravilhoso. Não existe isso. Você quer estar sempre no alto. Você não sabe lidar com frustrações. Você acha que aquilo ali é maravilhoso porque você quer competir com seus parentes, com a sua prima, com a sua irmã. Ah, porque ela tem um relacionamento estável há muito tempo. Eu quero ter também. Só que a pessoa não quer pagar o preço. Então a gente vai tratando, né? Isso é uma amizade, entende? É você poder mostrar pra pessoa onde que ela pode melhorar ali. E você tem coragem de fazer isso? Ou você quer passar ali só um unguento na ferida dela e dizer, ai, você tá fazendo um ótimo trabalho com seu filho. Eu falei pra ela, você não vai criar um homem. Porque o que ele tá vendo não é homem. Você vai ser a mãe que vai entrar no meio do chá de revelação. E que triste, né? Vocês já perceberam que tem muitas mulheres que têm isso? Que elas colocam o filho num pedestal como se ele fosse salvar a vida dela. Ontem eu comentei isso com vocês, né? Porque os valores estão deturpados. É um desejo tão irrefreável em relação a querer ter uma vida perfeita que você mente e fica cega sobre aquilo. É aquele desejo de parecer, ai filho, vem cá, liga uma câmera, e o filho não quer interagir. O filho não é um ator, ele é uma criança. E gente, vocês sabem, eu sou da área do marketing, então eu garanto pra vocês que eu sei quando alguém tá mentindo, quando alguém tá encenando. Eu odeio isso, eu odeio com todas as minhas forças. Por quê? Eu sei o que é o diferencial. Por que as pessoas gostam tanto de fulano e ciclano? Por que a pessoa viralizou? Eu sei por quê. E já veio cliente pra mim exatamente dessa forma. Olha, eu quero mostrar a minha vida assim. Sua vida não é assim, querida. Como é que tu vai sustentar isso? Como que você vai sustentar isso? Isso não é real. Ah, mas o que as pessoas querem ver é isso. Não, elas não querem ver isso. São pessoas que estão anestesiadas pelas mentiras que elas consomem. Então, será que a gente não precisa ficar um pouquinho mais em silêncio? Sem consumir tanta bobagem? Eu não tô falando que você vai virar um estoico, né? Aquela pessoa que... Não, tô tranquilo. Você vai ser uma pessoa sentimental, mas realista. Os valores se perderam. E às vezes a gente precisa ser engolido pela baleia para ficar 3 dias em silêncio para você poder se encontrar. Porque a gente precisa fazer o quê? Pausar os nossos pensamentos. Pensamento hoje é quarta-feira. O que vocês fizeram essa semana? Qual foi o pensamento de domingo? O que vocês fizeram na segunda? Já pensaram sobre? Hoje eu tava pensando, hoje é final de quarta já, né? Início de outubro. Foi tão corrido. E amanhã... Eu tava pensando aqui em umas coisas que eu quero fazer, né? De novo, esse nosso devocional aqui da noite, gente, só pra vocês saberem, é do modo caverna, tá? O modo caverna é quando a gente pensa, e é o que eu decidi, né? Quem quiser participar, tá aí no feed, uma explicação sobre o modo caverna pra você cumprir. E aí, gente, eu falei assim, faz uma semana que eu me mudei,
E eu só passei perrengue. Não que eu achasse que ia ser maravilhoso no início, né? Claro, é uma mudança. Gastos enormes, né, em relação a isso. Mas eu não tô curtindo nada. Eu fiquei doente essa semana, tava cheia de dúvidas. Acho que foi meio engolida pela baleia. Claramente foi, irmã. E hoje eu tava conversando com uma amiga, gente, pra vocês terem uma noção de como que é bom a gente fortalecer. E ela não é da mesma fé que eu, mas ela acredita em Deus. E ela fala assim, eu tenho medo de comprar teu devocional. Que é isso aqui, né? Em busca da direção certa com Deus. Ela deixou claro pra mim assim, eu tenho medo de comprar teu devocional porque eu acho que eu sei que eu vou encontrar ali. Eu falei, irmã, é tudo muito tranquilo no nosso devocional. Só que é de novo, né, gente? Talvez seja o engolir da baleia dela que ela tá pensando, né? E hoje ela tava conversando comigo que todos os meses... Deixei por conta, Cíntia. E hoje eu percebi uma coisa que eu gosto muito de fazer, tá? Eu gosto muito de ficar sozinha. Eu gosto de ir no shopping sozinha. Gosto de ir, sabe, ficar sozinha, sabe? Ir numa livraria, mexer num livro, olhar, tomar um café. E ela fez isso hoje e eu tinha esquecido que eu gosto de fazer isso. Sabe? Eu tinha esquecido. E será que vocês também não esqueceram do que vocês gostam de fazer? E hoje, antes de sentar aqui para fazer o devocional, eu fiquei pensando sobre, tipo, será que eu acho que eu não tô fazendo o que eu quero? Não tô fazendo o que eu gosto? Eu tô botando desculpa pra não fazer o que eu gosto. Deixa eu ver aqui. Espero que ela compre. Hoje eu me venci. Eu escrevi na academia, mas... Bom, né, Carla? Tapas na cara são necessárias às vezes. Às vezes eu me sinto medo de entrar aqui e escutar o que eu não quero. Não, é pior de tudo que às vezes o que acontece com a Cíntia? Ela vai no meu privado. Ela tem medo, mas ela vai atrás, né? Tava me lembrando disso hoje. Falei pra Deus sobre se impor. Seria melhor só entregar nas mãos de Deus e confiar no tempo? Sempre entregar na mão de Deus e confiar no tempo, irmã, mas se posicionar, né? Sempre. O quanto eu gosto de fazer as coisas sozinhas e nunca mais fiz. Minha irmã fez um cantinho de oração na minha casa, mas está uma tribulação e sonhos estranhos. Segue. Pode seguir. Eu nem sei mais o que eu gosto. Eu vivo pela família. Ou melhor, sobrevivo. Falei sobre isso, né, Jéssica? A gente tá sobrevivendo, irmãs e irmãos que estão aí também. Não, vamos dar uma paradinha nisso? Pelo menos fazer uma coisa que a gente gosta. Não precisa gastar não, viu? Faz uma coisa que vocês gostam. E sabe o que acontece? A gente tem medo de fazer o que a gente gosta. Porque isso pode fazer você descobrir quem você é, né? E tirar esse amortecimento, essa anestesia que a gente tá vivendo. Porque daí tu começa uma revolução. E o modo caverna, ele é justamente pra você fazer essa revolução. De você falar assim, eu não gosto disso. Por exemplo, a Jéssica falou que tá vivendo em prol da família, né? E pensem, o que a sua família tem, o que eles veem em você, sabe? O que elas veem em você? Eu tenho um problema com a minha sogra. Ela fala da ex do meu marido e não queria ter que pedir pra parar. Irmã, você sabe o que você tem que fazer, não sabe? Primeiramente, antes de alguém te constranger, constrange de volta. Ah, mas crente não faz isso. Na Bíblia não existe nenhuma parte que a gente é trouxa. Em nenhum momento. Enquanto você, primeiramente, né? Vamos lá. Se ela fala pra você ou ela fala em ambientes... Exemplo. Vou falar uma coisa que aconteceu comigo, tá? Meus relacionamentos sempre foram bons, mas existem situações, né? Meu relacionamento, meu segundo namoro, se eu não me engano, eu fiquei 4 anos e meio. E na casa da casa do avó do meu namorado, a tia dele,
que é a gêmea do pai dele, meu sogro, ela sempre tentava me constranger, e ela conseguia, claro, porque eu era uma criança, falando da ex dele. E era o tempo todo, ai, tu viu que fulana chegou? Ai, que não sei o que. Sempre era um papo torto assim, sabe? E ele não queria que pesasse o clima na casa. Então eu tive que ficar engolindo aquilo e me sentindo mal, pesada. Só que depois que a gente fica mais madura, eu deixo claro para todos os relacionamentos que eu já tive e tenho hoje, a cada briga eu amo menos. Porque eu não permito que o amor que eu sinta por você me rebaixe. E vai acabar. E foi o que aconteceu. Toda vez que eu fazia alguma coisa, exemplo, né? Sou uma pessoa proativa, entende? Era um churrasco em família. Eu lavava a louça, descascava batata, tirava a mesa, fazia as coisas normal, sabe? E, tipo, nesse dia que foi o final, assim, que eu nunca mais coloquei os pés lá, eu já tinha feito tudo, né? Tinha lavado a louça antes, feito as coisas e tal. E ela olhou pra mim e falou assim, ai, só vai comer, não vai lavar a louça? Eu só olhei pra ela assim, lava você, que você não fez nada. E ela ficou me olhando sério, assim, tipo, como assim que você me respondeu isso? Porque eu devolvi o constrangimento da mesma forma que ela tentou me constranger. E eu falei, olha, eu fiz um monte de coisa, você só acordou, sentou aqui e comeu. Qual que é a nossa diferença? E aí depois eu fui saber que ela era uma pessoa... Tipo assim, gente, eu sou muito de boa. Ela tentou fazer, tipo assim... Eu tinha um contato muito bom com a madrinha do meu ex e o marido dela. E ela, essa mulher, ela, tipo assim... Falou que eu falei mal da filha desse cara. E eu tinha me dado super bem, entende? Com a pessoa e tal. Tipo assim, muito de boa. Aí na outra vez que a gente se encontrou, eles, tipo assim, foram super frios comigo. E eu falei, aconteceu alguma coisa e tal. E aí, como as pessoas, tem algumas pessoas que são posicionadas, chegaram pra mim e falaram, não, porque fulana falou que aconteceu isso. E eu falei assim, ué, mas em que momento isso aconteceu? Aí, essa mesma pessoa, olha só. Esse senhor, né? Gosto muito deles. Ele tinha um Honda Civic. Aquele comunzão, sabe? E eu, uma menina de 19 anos, sempre tive, tipo assim, aquele negócio assim... Nossa, que lindo esse carro. Eu sempre tive um sonho de andar nele. E essa pessoa, no caso a tia dele, né? E nós íamos pro mesmo lugar. Só que eu ia caminhando, assim. Por exemplo, era uns 20 minutos do meu trabalho. E ela ia pra rodoviária. Presta atenção. E ele falou assim... espera um pouquinho que tá chovendo. Que tava chovendo. E eu te levo, porque a fulana vai ficar mais à frente do teu lugar. Eu te deixo ali no teu trabalho. E ela disse assim... Não, ela vai a pé. Falou assim, tipo assim... Não, ela vai a pé. Ele, não, tá chovendo. E ela sempre quis andar nesse carro aqui. Eu quero que ela tenha essa experiência. Mas se fosse uma pessoa omissa, se fosse uma pessoa ruim, ele teria seguido o que aquela pessoa tinha falado. O carro não era dela. Ela só queria a maldade, entende? E ela sempre foi uma pessoa maldosa. Mas sabe o que o maldoso colhe? Solidão. Solidão. E é uma pessoa sozinha. E no dia que eu falei assim, peguei minhas coisas, levantei e falei assim pro meu namorado, ó, eu nunca mais vou colocar os pés aqui na casa da tua avó. Nunca mais eles vão me ver. E nunca mais me viram. E o meu namorado também nunca mais colocou os pés lá. Só que já tinha passado tanto tempo, sabe? Que já tinha desgastado, eu já não queria mais aquela relação também. Porque como que eu vou querer, lembrando, né? Relacionamento, namoro, é pra casar. Você vai querer casar com uma pessoa que demora 3, 4 anos pra se posicionar? Você não quer. Tô te respondendo já pra você não ter dúvida. Você não quer. Imagina isso sendo um pai dos teus filhos. Imagina isso acontecendo. Era uma pessoa maravilhosa. Mas ele tinha que consertar e ele tem que consertar isso na vida dele. Sempre disse, né? Deixo claro, meus relacionamentos são muito bons, com pessoas muito boas. Porém, todo mundo tem seus defeitos. Agora eu vou ler o que vocês falaram.
Não quero e não consigo fazer. Por que eu não consigo fazer o que eu não gosto? Carinho, amor por si mesmo. Ela fala em ambientes, na mesa, na hora da família. Então, irmã, é exatamente isso, tá? Se levanta. Se levanta e se posiciona. Não tem problema. Meu esposo tem uma filha desse relacionamento, mas tem tantos momentos pra mandar recado assim, tá? Ah, irmã, é muito complicado isso, né? Sabe quando a gente percebe isso? Por exemplo, meu namorado tem 2 filhas, tá? Eu já sempre deixei claro que, até quando a gente se conheceu, sabe? Eu falei que eu nunca quis namorar ninguém com filho, cara. Porque assim, não... Exatamente por isso, pela questão da omissão da pessoa. Mas assim, sabe quando você sente que pra dar uma oportunidade pra pessoa sair contigo? E eu dei essa oportunidade. E ele é um bom pai, um bom ex, no caso, que não tem relações, né? É só sobre as meninas. Só que uma coisa que eu ensinei, assim, quando a gente sai de um relacionamento machucado e nós temos crianças, nós precisamos curar as feridas, porque você não pode ter um relacionamento ruim com ex. Indiferente de qual foi a situação que vocês passaram. Eu sei que tem algumas pessoas que falam, eu fui muito machucada, eu tô triste, eu ainda não sei perdoar. Tudo bem, é melhor você ser honesto e falar que você não consegue perdoar ainda, porque daí Deus trata, do que você fingir que perdoou. Vocês entenderam? Quanto mais honesto e real vocês forem, mais a ferida você mostra pra Deus. Ó, Deus. E Deus sabe qual é a sua ferida, tá? Você fala, ó, Deus, essa aqui é a minha ferida, eu preciso de cura, por favor. O Senhor quer que eu faça o quê? O Senhor quer que eu vou embora? O Senhor quer que eu fique aqui? Quer que eu encerre ciclos? Por favor, Senhor, eu não tenho forças, me ajuda. E eu quero que vocês também tenham isso. Eu não consigo ir na academia, vocês acreditam? Eu não tenho vontade de ir lá. E isso é uma coisa que é péssima, porque a gente sabe que a academia é excelente pra nós. Sabe? Não quero que vocês sejam pessoas constrangidas. Não quero que vocês... O único constrangimento que vocês têm que ter é na presença de Deus. Para serem boas filhas, bons filhos. E observem como estão as suas voltas. Imagina, né? A Karen, né, Karen? Acho que foi a Karen que falou que ficou doente essa semana. Eu odeio ficar doente. Eu fico muito ranzinza doente. Porque eu fico pensando assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer... E aí, gente, a gente não se permite ficar doente. Nós não nos permitimos viver a nossa vida de verdade. Tipo assim, eu não tenho a oportunidade de ficar doente. Já pensaram sobre? Eu sou empresária, né? Tenho uma empresa de marketing. Imagina, eu não posso ficar doente. Eu sou o meu negócio. E aí eu coloquei até uma mensagem em algum lugar da minha vida aqui, que é... Deixa eu ver se tá aqui. Não... Assim, se eu sou o meu negócio, eu estou numa prisão que eu mesma criei. A minha irmã, vamos orar para que a gente não consiga parar. Mas se eu me cansar, eu prometo que eu vou descansar para melhorar. Sabe? Eu tô num nível de estresse, assim, que eu tô tentando controlar, que é do olho tremer já, sabe? E o outro olho tá querendo começar a tremer. Por quê? Porque eu ainda sou o gargalo de tudo que eu faço. Vocês também devem ser o gargalo de tudo que vocês fazem. Sabe aquela sensação da conta não bater? Amanhã a gente tem 2 devocionais. Amanhã não. Nós temos na sequência 2 devocionais, tá? Um que é sobre dízimos e ofertas e outro no almoço, isso. E outro de prosperidade financeira. Mas eu não quero ser refém disso, sabe? Então Deus, ele nos mostra com mais clareza sobre isso. Porque a gente tem que consertar as coisas que a gente não tá vendo ou não tá querendo ver, né? Eu queria saber como é que vocês não colocam o nome de vocês pra eu poder ler um nome. Tipo, boas notícias. Eu quero saber o nome das pessoas. Eu não posso falar nada, né? Porque o nome do canal é Os Devocionais. Mas, enfim, ele tem um propósito. Sabe? Tem uma consultoria para precisar de apoio. Trocamos as nossas bênçãos com esse devocionário. Ah, Marta, muito bem. Agora eu sei seu nome.
Sabe essas coisas? Então, eu acho que... O que eu sinto falta, Marta? Vamos lá. Pra vocês terem uma noção. Eu sinto falta... E talvez seja porque eu trabalho sozinha no escritório. E meus colegas estão perdidos pelo Brasil. Um tá em Manaus, outro tá em Portugal. Eu tô aqui no Sul. O que eu já falei na empresa sobre eu sinto falta de poder falar sobre... Assim como a gente fala de Deus aqui, né? A gente tem nosso momento. Mas eu sinto falta de falar com empresárias. Porque hoje, tipo assim, eu tenho minhas clientes que também são empresárias, mas não é a mesma coisa, porque tem coisa que a gente não pode abrir pra cliente, né? Sabe quando a gente debate? Tipo, eu tenho uma cliente que é de arquitetura e ela dá mentoria. Só que o mal dos arquitetos e das outras áreas, assim, que são mais refinadas, é que eles são arrogantes. E eles nunca vão pedir ajuda. Sabe? Então, é muito difícil um arquiteto vender mentorias para outros arquitetos. Porque eles nunca vão abrir que eles não estão conseguindo fechar contratos, que eles não estão conseguindo prospectar. Então, eles sempre vão ser limitados. Exatamente, uma dentista. Todo mundo. Amém, Sol, maravilhosa. E a minha cliente também não é, entende? Só que, mas é um mundo que tem isso de status, né? De parecer ser algo que não é. E o que a gente faz? A pessoa não colhe e não vai atrás de buscar, né? Sabe? Pensem comigo assim, quando você finge ser algo que você não consegue consertar as coisas que estão erradas dentro de você. Já. Meu Deus, gente, maravilhosos. Só que eu sou uma pessoa cristã da minha área do marketing, então eu tenho um cuidado e um zelo muito grande sobre as verdades que eu não posso mentir, vocês entendem? Isso. Eu não posso mentir. Eu não posso falar coisas, prometer algo que eu não vou cumprir. E aí, uma vez eu falei... Sabe que às vezes a gente vai botar um comentário meio bobo, assim, nas coisas, né? E aí eu tava vendo um cara falando... porque você não fica rico porque você não quer. Aí eu falei, cara, com tanto de conhecimento que eu tenho da minha área, eu deveria ser rica, sim. Mas, aí ele falou assim... Ele só botou isso, assim. E eu, assim, Deus, obrigada. Você está fazendo de forma honesta, sem mentir pra ninguém. Por isso que tá demorando mais. Choramos. Né? O que vocês estão falando aí? Ai, Anca. Boa noite quem tá chegando, viu, irmãs? Que Deus abençoe. E aí, pensem na profissão de vocês, que vocês poderiam estar mais à frente se vocês não fossem pessoas honestas. Pensem, né? Nosso devocional aqui será entre 9h30 e 10 horas no máximo. À noite, né? Mas no almoço é 12h30 e 12h40 todos os dias. Eu, honesta demais, dentista querendo só ganhar dinheiro. Cara, sabe... eu gosto muito... A minha área de atendimento é dos prestadores de serviço. Todos os prestadores de serviço. Adoro atender médicos, eu atendo nutricionistas, eu atendo psicólogas, coaches, né? Em todas as áreas, todos que ensinam. E pediatra, essas áreas de coisa. E aí, eu amo atender. Por quê? Porque todos os clientes que eu tenho, eles são pessoas que querem fazer a diferença. Esse é o diferencial. E aí não ferem meus princípios. Porque realmente, né, Marta? O marketing é sobre diferenciação e não manipulação. E aí eu não quero que as pessoas usem isso, sabe? Aí é tipo assim, tem umas clientes minhas que são as minhas amigas já. Tipo, eu tenho uma amiga de infância que é minha cliente. Ela tem uma clínica estética. E ela fala, amiga, eu não consigo ser fake. E eu não quero que ela seja fake. Mas hoje a gente observa que as pessoas estão pesando tanto a mão, né? Exemplo, um dentista. Qual que é o diferencial do dentista, né? Qual que é o diferencial do dentista? O que ele faz? Pra mim, dentista é qualidade de vida.
É qualidade de vida. Não é obturar um dente, né? Vou falar assim, tá, gente? Mas, enfim. Sabe, coisas... Não é qualidade de vida. Mas ele é prevenção. E nós devemos ser o quê, né? Prevenção. E hoje eu percebo que as pessoas, elas querem só ficar bonitas. Sempre. Esses tempos eu precisei... eu tava selecionando dentistas porque eu vou mudar de cidade. Eu comecei a pesquisar, né? De novo, a coisa que eu mais gosto é... Sim, Maria. É o nosso devocional da caverna. O que eu mais gosto de pesquisar é quando eu preciso de um profissional e eu percebo o quão necessário uma mentoria da minha área precisa ser executada naquelas empresas. Muito, muito. Lembrando que o nosso modo caverna é sobre nós, né? Nossa vida pessoal e no que a gente vai consertando. E aí, gente, comecei a observar isso porque as pessoas, elas não sabem se posicionar. E aí, isso eu trago pro nosso modo caverna. Pensa em você como se fosse a sua profissão. Todo mundo sabe o que você é. Todo mundo sabe o que você faz, qual é o seu diferencial. Todo mundo sabe te respeitar. Ou as pessoas chegam e apontam o dedo. Ah, você é uma péssima profissional. Ah, fulano é bem melhor, né? Já pensaram sobre? O que as pessoas falam de vocês? Porque a gente não pode, né, ser só uma casca. Ser só uma casca não é o suficiente, porque as pessoas não respeitam cascas. Exatamente. A marca pessoal, a sua marca pessoal, vamos lá, marca pessoal é você. Você. Se você não tem uma estrategista de marketing dentro da sua empresa, a estrategista é você. Né? A gente sabe. Se você não tem alguém que é a cara da sua marca, a cara da sua marca é você. E aí eu tenho uma esteira de produtos e ali a gente vende cada coisa diferente. Ontem entrou uma cliente em contato e ela me falou o que ela queria e eu apresentei 2 propostas e é sempre assim, eu não vou vender a coisa mais cara pra ela. Eu vou vender aquilo que ela precisa. Porque, de novo, amanhã a gente vai falar sobre dinheiro maldito. Quando você quer ganhar em cima de uma pessoa que ainda não tá pronta para aquilo, a gente amaldiçoa a vida dela e a nossa. Estou falando eu como um lado profissional cristão, tá? Então a gente tem que, só para deixar claro aqui, nunca a gente oferece algo que ele não precisa. Ah, mas eu acho que precisa. Não, isso eu aprendi, sabe com quem? Quando eu fui a primeira vez numa clínica estética. Porque eu queria fazer um botox, queria fazer um preenchimento, queria fazer harmonização, queria fazer tudo. E ela chegou, né? E falou o seguinte pra mim, assim... Vamos analisar o seu rosto pra eu saber direitinho o que você quer e o que eu acho que você precisa. Porque às vezes aquilo que você tanto quer, eu consigo ajeitar ali. Sabe? E aí ela me deixou tão tranquila, tão assim, de boa... que eu falei assim, realmente preciso disso. E sabe o que hoje eu penso sobre as coisas que eu preciso fazer no meu rosto? Emagrecer. Do que ela colocou na minha cabeça. Muito bem. As pessoas, elas se formam mais, mas o seu eu não está confortável para vender isso. Sabe por quê? Porque se você não tiver o cliente... você não tem a sua profissão. Indiferente do que você faça, se você não tiver a pessoa para consumir aquilo que você faz, você não é nada. Então, antes de você ter uma profissão, antes de eu falar que eu sou pós-graduada, blá, 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 eu sou obrigada a ser uma vendedora. Sabe qual é a coisa que eu mais odeio? Vender. Mas aí eu descobri que eu não gosto de ficar ofertando coisas inúteis para as pessoas. Mas eu amo falar da minha profissão. Eu amo falar a transformação que eu faço na vida das pessoas. Eu amo montar as coisas para as pessoas. E isso elas gostam de escutar. E é isso que também é uma venda, né? Eu estava numa clínica e fui chamada para moldar um paciente que tinha acabado de extrair 4 dentes. Ah, não, irmã. Eu também fujo de clínicas de franqueados também.
A gente sabe de cada coisa, né, gente? Incisa e a dentista me chamou pra moldar, perguntar se podia fazer. Só loucura. Vocês sabem, né, que Nossa. Não, irmã. E as pessoas, elas são assim, né? São desejosas daquilo que não podem, não deveriam fazer, mas ela tá disposta. Porque eu não quero perder o paciente, não quero perder isso, não quero perder o cliente. Mas não percam a sua posse. Não percam a sua paz, não percam a sua dignidade, não percam aquilo que você é. Acho que o meu maior aprendizado foi migrar pro digital, foi a congruência. Demorou. Sim. Hoje eu tenho alguns clientes que eu tenho parceria que, exemplo, né? Ela tem produtos dela e vende e vem pra mim. Porque eu faço parte daquele grupo, sabe? E hoje eu quero que vocês vejam o mundo da forma correta, da forma que Jesus via. Não, Vanessa, o modo caverna, ele é à noite, né? Nem sempre vou conseguir entrar à noite, assim, pra fazer o modo caverna, que é diferente a mensagem, mas os horários são 12h30, 12h40, viu? É só esse mês, que vão ser 30 dias ali, do dia 29 até o dia 29 de outubro. E aí eu trago outro tipo de pensamento. Não vou dar pedrada em ninguém, não, mas eu acho que dei já, né? E aí, gente, eu já vou encerrar, irmã. Pode ficar tranquilo. Ainda vou ter que tomar banho, descansar, respirar. Que amanhã é um novo dia, né? Mas, por fim, eu quero só resumir aqui. Que quando Jonas ele se recusou a ir a Nínive, ele tinha um motivo para ele não ir. Ele não estava só sendo rebelde, né? Ele tinha um motivo. Ele não queria ir lá, porque aquela cidade, ela estava corrompida, ela era ruim, ela era péssima. Mas às vezes Deus fala, você tem que ir, amore. Eu preciso que aquele povo se conserte. E a gente não quer, por quê? Porque aquele negócio que eu já falei, às vezes as pessoas nos magoam, nos entristecem, mas se a gente se posicionar de verdade, funciona. Porque mesmo que o Jonas foi lá, ok? O Jonas foi, né? Foi obrigado, mas foi. E ele conseguiu que a cidade fosse... que ela se arrependesse. Mas, de novo... exemplo, eu tô trazendo para vocês um devocional à noite ou no almoço. Vocês gostam do devocional. Se vocês não praticarem esse devocional na vida de vocês, o que vai acontecer? Nada. Vocês vão ficar na mesma? Exemplo, eu acabei de falar que a gente tem que sair sozinha, curtir um pouquinho o nosso tempo off. No início vai ser ruim, porque eu vou me sentir culpada. Ok, tá ótimo. Depois melhora, mas faz. Sabe? E aí, o que a gente pensa? Poxa, o Jonas foi lá à toa, porque aquela cidade foi destruída, tá? O povo se rebelou de novo e Deus tratou com eles. Mas ele fez a obra que ele precisava fazer. Às vezes a gente quer transformar o mundo, mas a gente precisa transformar uma fração de mundo. Exemplo, nosso devocional aqui. Eu não quero ter um troféu na minha estante dizendo que eu converti as pessoas. Mas eu quero ter na minha mente que eu pude levar um pouco da palavra de Deus para as pessoas. E que aquelas pessoas olharam para aquilo e... Ok, Senhor, eu entendi. Talvez não seja agora que vocês vão fazer as coisas que têm que ser feitas, né? Eu tenho sonhos, sempre tive, mas não quero, sou uma Jonas. Sim, sempre. Mas lembra, gente, a gente só precisa praticar um pouquinho mais, né? Quero que vocês pratiquem mais um pouquinho. Então, a obediência, às vezes, é executar aquilo que está lá na gaveta. Pensa, como é ruim a gente ver um sonho que nós tínhamos no nosso coração sendo executado por outra pessoa. Porque nós não fomos capazes de usar a nossa camiseta de meninas e meninos adultos para ir. E aí, gente, eu garanto para vocês que é sempre a mesma desculpa. É sempre a mesma desculpa. Por quê? Porque você pega aquela identidade que você firmou, que é de ser mãe, ser esposo, trabalhador, ser marido, e dizer que não tem tempo pra você. Mas o modo caverna é individual, amém?
Então, talvez vocês precisem hoje colocar um item na lista de vocês aí no modo caverna, que é tempo só de vocês. Vai tomar um café. Gente, se você gastar 20, 25 reais num café, é 30 reais. Pra ter um tempo num shopping, fazer uma coisinha que você gosta sozinha. Você merece. Você merece. É uma reunião solo. Você merece. Tem um tempo de qualidade. Hoje eu só trabalho, gente. Exatamente como vocês estão falando aí, eu só trabalho, entende? E eu acho que não é justo comigo, sabe? Não é justo com a minha personalidade. Eu quero ficar meia hora numa livraria sem pensar que eu tô empatando o tempo de alguém que tá comigo. Não quero ficar pensando no outro, entende? Porque a gente já pensa tanto no outro todos os dias, por que eu não posso tirar uma tarde pra mim? E aí, a gente vai começar a pensar nisso. Amém? Então, vamos para os nossos aposentos reais de sono da beleza? Glória a Deus. Então, que o Senhor ele venha abençoar vocês nessa noite. Que o Espírito Santo transforme isso na cabeça de vocês. Ó, quando eu tenho tempo livre, eu durmo. Irmã, vamos lá, né? Vamos lá. Eu sempre fui família. Hoje, cada um seguiu o seu rumo e eu sou sozinha. Todo mês eu tiro um dia e vou jantar só. Muito bom. Muito bom. Sejam pessoas que se amem. Para você poder amar o próximo, que no nosso devocional do almoço, que tá aqui no feed, eu falei que um dos mandamentos, né? O maior de todo pilar é o amor. Mas se a gente não se ama, como é que a gente vai amar o próximo, né? Se a gente não se respeita, se a gente aceita as coisas, como é que a gente vai pedir que os outros nos respeitem? E depois dessa pedrada, eu vou me retirar. Então, eu quero que vocês estejam amanhã. Quem puder estar no devocional amanhã do almoço, 12h30, 12h40, apareçam por lá. E aí, se Deus abençoar, eu vou conseguir entrar à noite amanhã. Se eu não estiver exausta, cansada. Mas eu tento fazer minha obra aqui, né? Senão eu só posto aqui nossa fotinha do devocional da noite. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite de sono, pessoas. À noite, entre 9h30, 10 horas, por aí, eu tô aqui com vocês. Tá bom? Então, lembra, quem tem que dar um basta aí, dê um basta e vá curtir sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoas.